Bem-vindos a mais um episódio de E aí, professor? Oi, Walter. Este programa está ficando chato. Mas eu vejo esses âncoras de jornais, eles tocam a mesma musiquinha toda santa vez. Então é assim que eu faço. Eu não sou âncora e nem apareço em noticiário. Bem, depois do nosso episódio passado, finalmente nós teremos um pouco de tempo para falar sobre ciência e saúde. A gente vive ameaçando, mas nunca conseguimos chegar lá. Parece que isso é uma tendência que continua. Todas as vezes que nós tentamos falar de algo, vem uma acontece coisa e não conseguimos. Mas agora estamos aqui. Vamos abrir com uma palavra de oração. Nosso Pai Celeste, mais uma vez, muito obrigado por nos reunir. Como sempre, nós rogamos que Tu abençoes nossa conversa, ilumine nossas mentes para que possamos discernir o certo do errado. Em nome de Jesus, amém. Amém. Você colocou um título estranho, Martin, mas é um verso da Bíblia. É certo que nossos pais herdaram mentiras. O diabo é o pai da mentira, não é? Sim. Ele foi mentiroso desde o início e a verdade não está nele. E grande parte daquilo que experimentamos na vida baseia-se em mentiras. Infelizmente, isso é verdade. Infelizmente, é verdade. Jeremias 16, versos 19. Ó Senhor, minha força e minha fortaleza, meu abrigo seguro na aflição. A ti virão os gentios de todos os confins da terra e dirão: é certo que nossos pais herdaram mentiras, vaidades, coisas em que não se achavam proveito. Que verso fantástico! Segundo ele, pessoas descrentes, no final se tornarão crentes e dirão: nossa vida foi baseada em mentiras. Correto? É incrível. Principalmente se pensarmos no que está acontecendo. Veja, eu amo ciência. Eu era um fanático por ciência. Enquanto as outras crianças liam gibis e histórias em quadrinhos, eu lia livros científicos. Eu costumava pegá-los na biblioteca e minha pobre mãe ficava desesperada com tantos livros. Meu quarto era uma grande bagunça. Eu construía telescópios para observar as estrelas. Bem, talvez não era um desastre, mas um experimento científico. Foi um experimento científico. Eu criava colônias de insetos na minha casa. Eu tinha latas com minhocas e grilos, e microscópios, reagentes químicos, explosivos. Meu quarto era um desastre. Minha mãe morreu quando eu tinha 12 anos, então eu nem lembro da minha idade. Eu devia ter uns 7 ou 8 anos. Eu tinha acabado de começar a ler. A questão é que eu sempre me interessei por ciência. E quando ingressei na universidade e comecei a estudar ciência, eu fiquei simplesmente fascinado. Mas quando eu começo a falar sobre certos assuntos, as pessoas olham para mim e falam: é só um zoólogo. Isso aconteceu já. E quando eu começo a falar sobre teologia, as pessoas também olham para mim e dizem: é só um zoólogo. É verdade, eu sou um zoólogo, mas o que eu estudei é compatível à fisiologia. E, na verdade, é um ramo da zoologia. A zoologia, na verdade, estuda a fisiologia de cada criatura do planeta. Incluindo os seres humanos, né? Incluindo humanos. Portanto, muitas áreas médicas, quando comparadas com a fisiologia animal, se encaixam perfeitamente. Em primeiro lugar, o zoólogo estuda tanto a fisiologia animal quanto a fisiologia humana. Os experimentos são realizados em animais, pois a norma é que não se usa humanos como cobaias, a menos que você viva nos dias de hoje. Hoje em dia, parece ser a norma utilizar humanos como cobaias. No passado, algumas pessoas poderiam se voluntariar para experimentos, mas tinham que assinar um termo de responsabilidade. Hoje em dia, você se torna uma cobaia de qualquer maneira.
É interessante como o mundo mudou, não é? É. Mas, de qualquer forma, minhas pesquisas eram em animais. E quando se estuda a fisiologia humana, o modelo animal é o que normalmente é utilizado, Aham. ou se usa um rato ou um coelho. Aí alguns dizem que eles não são exatamente o mesmo, aí você vai ter que usar macacos. A intenção é se aproximar o máximo possível do humano, e foi nesse tipo de pesquisa que eu estive envolvido minha vida toda. E durante os últimos anos da minha carreira na universidade, eu pertencia à faculdade médica. Eu era professor de biociência médica. Então, não faz sentido algum alguém utilizar o rótulo de zoólogo para denegrir um profissional. É. E na maioria das vezes em que as pessoas usam esse termo de forma derrogatória, eles nem mesmo sabem o que Exato, significa. ela não tem a menor ideia do que se trata. Quando alguém é apresentado como zoólogo, uma pessoa que entende do assunto perguntará: e qual é a sua especialidade? Você pesquisa fungos? Ou estuda o meio ambiente? Ou é uma anatomista? Ou então um fisiologista? Você é um taxonomista? Vai depender da sua especialização. A ciência possui tantos aspectos diferentes, tantos rótulos, e se torna tão especializada. Às vezes, pode se concentrar a sua carreira inteira em apenas um minúsculo aspecto. E, de alguma forma, tem que se encaixar no resto. Se você quer ser um fisiologista comparativo, você precisa estudar os insetos. E se você se aprofundar nisso, neste caso, você não está mais naquele campo em particular, mas passa para o campo da entomologia, e ela também tem um monte de subcategorias. A ciência, portanto, é um nome bastante amplo. E um cientista é um fenômeno interessante, pois quando o assunto é ciência, o pronome nós tem autoridade. Nós. Costuma-se dizer nós descobrimos. Nunca é eu descobri. É nós, é a ciência. Mas quem é nós? Nós é o Correto. plural, não é? Nós sabemos isso, seja lá o que for. Então, Por exemplo, nós sabemos que a AIDS é derivada de um vírus, o HIV. Nós sabemos, mas quem é o nós? todos os cientistas. Todos os cientistas. Então, em algum lugar, existem essas pessoas que se encaixam nessa categoria do nós. O nós é uma palavra tão ampla que acaba provendo autoridade àquilo que se está dizendo. Quando alguém diz, eu digo, é apenas um indivíduo, Sim. mas quando se aplica a palavra nós, aí aquilo se torna importante. Mas se o nós estiver errado, É. aí é só você que está errado ou é o nós também? O nós É o todo. nós? Bem, na faculdade, a evolução e a biologia fazem parte do curso de zoologia. E o Dr. Fauci menciona constantemente os seus biólogos evolucionistas, e acontece que os contrários às teorias de conspiração os chamam de zoólogos. É. Mas, na verdade, é exatamente isso que eles são, porque a zoologia é a mãe da teoria da evolução. Certo? Não é a botânica, pois é impossível prová-la pela botânica, então é preciso recorrer à zoologia, não é mesmo? Então, eles são muito relevantes na esfera médica hoje em dia. A zoologia faz parte do nós. E ao estudar a teoria da evolução, e depois estudar este livro aqui, percebe-se que há um conflito de interesses. Um conflito de interesses enorme.
Quando os cientistas procuram casar a religião com a ciência, eles normalmente abrem mão de doutrinas da Bíblia para se criar o evolucionismo teísta. Mas isso é impossível. Não existe evolucionismo teísta, pois um sistema no qual a morte é a responsável pela evolução das gerações por meio da seleção natural, de forma que se tenha chegado ao produto final, que é a humanidade, é totalmente contrário à Bíblia, que diz que a morte é a consequência do pecado, e não um sistema de progressão para algo melhor. Não faz o menor sentido. Isso não se encaixa no plano de salvação, no qual Deus tornou-se homem e morreu para te dar a vida eterna. Agora, se a morte existisse desde o início, isso não faz sentido. Segundo a Bíblia, a morte é uma interposição. É algo que surgiu depois. Dessa forma, as duas filosofias não se combinam. Infelizmente, o mundo está cheio de teólogos evolucionistas. Eles não percebem, porém, que, segundo o modelo deles, o mundo vegetal vive bilhões de anos sem o Sol. Chega a ser ridículo. E, infelizmente, isso se infiltrou na religião. Exato. E um outro problema com este modelo é que, ao mesmo tempo que ele apresenta uma atmosfera sem oxigênio, ele exige a presença da água. A água é necessária para o desenvolvimento das moléculas da vida. Veja, sem oxigênio na atmosfera, não se tem uma camada de ozônio. Sem a camada de ozônio, temos a ação da radiação. Com a ação da radiação, o oxigênio acaba sendo produzido pela quebra da água em oxigênio e hidrogênio. Portanto, não se pode ter uma atmosfera sem oxigênio quando se tem a presença da água. Essa gente é confusa, não? E quando se começa a perceber essas coisas, você acaba chegando ao ponto em que a ciência acaba se conflitando. Mas, ao trocar a sua filosofia da ciência, isso quer dizer que você abandonou a ciência? Não. Claro que não. O que aconteceu é que você acabou chegando num ponto de colisão no que se refere à filosofia da ciência. Entende? Sim. Muito bem. E precisamos falar sobre isso. Pois a filosofia da ciência não é necessariamente a ciência em si. Correto. Todas essas teorias, como a teoria da evolução, ou a teoria, por exemplo, a teoria molecular, ou a teoria disso, a teoria daquilo, ou teoria celular, Teoria da relatividade. sobre a aparência da célula. Bem, acontece que de tempos em tempos elas mudam, já que o conhecimento também muda. Aí eles têm que modificar a teoria. A teoria não é fato, mas ao ouvirmos os cientistas evolucionistas, eles consideram a teoria da evolução como fato. Para eles, o fato da evolução é um axioma. Mas e se for uma fábula? Neste caso, toda a sua teoria está incorreta. Agora, será que a teoria da evolução tem alguma coisa a ver com o vírus? Sim. É claro que sim. Afinal, as variantes são resultados da evolução, não é? Quando você destrincha isso a um nível genético, você descobre que muito do que sabemos é baseado em pura conjectura. E não na verdade. Mas essa mentira precisa estar escondida no pacote do nós sabemos. Correto. E ser vendida à humanidade como fato. Sendo fato. Ok? Será que alguém, a qualquer momento da história, já chegou a produzir o vírus e dizer, veja, aqui está. Não. Existe alguma publicação como esta? Não. Tudo isso é baseado em projeções de computador, não é? Ou seja, ainda está no campo da teoria, ainda que seja plausível. O conhecimento futuro pode mudar esse conceito. No passado,
muitas e muitas infecções eram tratadas da maneira mais drástica possível. Muitos eram afastados de seus filhos por terem doenças infecciosas, quando o problema, na verdade, era nutricional. O escoburto, por exemplo, se você chegasse aqui com os dentes caindo e as gengivas sangrando, eu certamente acharia que você teria uma doença gravíssima. Eu certamente não gostaria de chegar perto de você, já que eu poderia me contaminar. Mas tudo o que você tem é falta de vitamina C. Há registros e mais registros de doenças assim causadas por má nutrição. Mas na época, eram todas classificadas como doenças infecciosas. Então, o conhecimento, a ciência, é algo maravilhoso. Eu poderia falar disso por horas, sem sequer mostrar nenhum slide. Mas não faremos isso. Mas o meu ponto é, a ciência é algo maravilhoso, mas ela não é sempre baseada na verdade. Podemos herdar mentiras. E eu arriscaria até mesmo dizer que toda criança, na primeira série, que vai à escola, herda mentiras desde o primeiro dia em que ela se senta na cadeira daquela escola. Sim. A escola ensina evolução e ensina ciências de qualquer tipo. Cosmologia, por exemplo. Mas será que os cientistas realmente sabem que viemos de um Big Bang? Eles acreditam apenas porque um jesuíta disse que tudo veio de uma explosão? Isso é necessariamente verdade? E essa é a única versão que é ouvida hoje em dia. Eles não ouvem nenhuma alternativa. Correto. E o que dizer das outras ciências? Martin, eu trabalhei com a ciência da nutrição. Era a minha área. Eu digo isso para os críticos que me chamam de zoólogo. Eu estudei fisiologia nutricional. E devo dizer que fui muito bem-sucedido no que fiz. Mas os resultados eram contrários a tudo o que o mundo defende. Sim, você estava. Era completamente oposto. Por causa disso, era praticamente impossível conseguir verbas para pesquisas. Correto? Independentemente de qual fosse o meu status acadêmico. Mas eu insisti até que finalmente esta área foi reconhecida como campo legítimo de pesquisa. Mas foi uma guerra. Literalmente uma guerra. Houve até mesmo tentativa de sabotagem às pesquisas que estavam sendo feitas. Foi muito difícil, mas acabou sendo reconhecida. E aconteceu que eu acabei sendo premiado pela Sociedade Real de Londres. É um prêmio de bastante prestígio. Isso, naturalmente, resultou em algumas dificuldades e inimigos, pois por que alguém que fez uma pesquisa tão estranha deveria receber um prêmio como esse? Mas também trouxe várias vantagens. Você acaba conhecendo muitas pessoas importantes. Pois é. E você almoça com eles. Então, tem os pontos positivos, mas também tem os negativos. Uma vez que, quando a sua pesquisa está sendo financiada, você precisa trabalhar como um louco. Então, no fim das contas, a única recompensa que se recebe é o reconhecimento científico. Não há nenhuma compensação financeira atrelada a isso. É um trabalho bastante exigente. E quando a sua ciência é polêmica, que era o meu caso, você tem problemas. Porque o mundo enxerga a nutrição humana do ponto de vista evolucionista. Correto. Pois é. Em outras palavras,
a nossa inteligência evolui. Sim. Soa bastante acadêmico, não? A nossa inteligência evoluiu. E por quê? Porque nos tornamos predadores. Nossas pernas não são muito rápidas. Então, precisamos desenvolver meios para superar os animais ao redor, de forma que poderíamos consumi-los. Sim. Não é? Portanto, um carnívoro tem de ser mais inteligente do que um herbívoro. É o que eles dizem. Assim dizem eles, né? Você já estudou a inteligência dos pássaros? É inacreditável o que eles são capazes de fazer. Eles comem plantas, sementes. Alguns deles, é claro, comem insetos, coisas do tipo, como as aves de rapinas e etc. Mas a ideia que prevalece é que você precisa ser inteligente para superar os outros. E foi assim que a espécie humana evoluiu para o status em que está hoje, este ser super inteligente. E com base nisso, eles constroem a nutrição deles. Sim, mas a Bíblia diz exatamente o oposto. Então, quem está certo? Não é? Com certeza a Bíblia. A ciência diz que você deve basear o seu estilo de vida em proteína animal. Ela nos sugere a dieta básica, que consiste em laticínios, carnes, e então as frutas, vegetais, sementes, etc. Hoje, porém, sabemos que isso é completamente incorreto. Bem, ainda tem uma guerra sobre isso. Ainda há uma guerra, mas há cientistas como o Dr. Campbell, Sim. com o seu estudo da China, assim como muitos outros estudos sobre vegetarianismo, que provam o ponto. Até mesmo a Organização Mundial da Saúde precisou reconhecer isso, ela goste ou não. Então, foi uma guerra, mas vamos falar sobre ela mais tarde. Por que houve uma guerra? Porque a mentalidade dos cientistas, o nós, não se encaixou com eu. É. Não é? E se você quiser ser reconhecido como cientista, é melhor fazer parte do nós. É assim mesmo, porque do contrário você estará por conta Vai própria. estar por conta própria. Você será somente um eu. Essa citação é muito verdadeira. Eu acredito que, no fim, muitos gentios, muitos descrentes dirão: nós herdamos mentiras. Sim. Vocês que estudaram a palavra de Deus poderiam nos mostrar como sobreviver a essas doenças que estão se espalhando todos os dias? Pois o mundo médico já não pode mais me ajudar. Eu tenho um grande problema. Com certeza, eu acho que nós estamos agora mesmo nesse precipício. Será? Sim. Ok. Você acha que essas pessoas gostarão da nossa filosofia? Acha que gostarão de saber que foram feitas à imagem e semelhança de Deus? E não que vieram de uma ameba? Correto. Eu tive uma origem real. Exato. Você não acha que elas procurarão saber sobre essas coisas? Você não acha que elas procurarão se alimentar corretamente para assim livrarem-se de suas dores e enfermidades? Acha que isso vai acontecer? Sim. E em relação às filosofias que há por aí concernentes aos milhões de anos? Bem, a questão é essa. Nós herdamos mentiras. Martin, conte-nos a respeito deste homem, esse cientista que ganhou o Prêmio Nobel. Hoje temos algumas coisas que gostaríamos de falar a respeito. Vamos ver o que ele tem a dizer. E o interessante é que nós sempre recebemos informações de pessoas que nos assistem e tudo mais. E eles me enviaram um vídeo do Kary Mullis, o inventor do teste de PCR. Eu tenho certeza que quase todo mundo da Terra hoje em dia sabe o que isso significa, porque esse é o teste usado para testar se você está com Covid. Correto? Então, ele é o inventor desse teste, e foi por isso que ele recebeu o Prêmio Nobel até. Ok. Mas ele agora já é falecido. Faleceu. Ele morreu em 2019 de uma doença respiratória. Ok.
E teve uma entrevista que ele fez com Gary Null, um cara que também é PhD, e eu tirei algumas partes interessantes desse vídeo para que nós possamos conversar sobre ele. Sim, vamos conversar um pouco sobre o que ele descobriu. Esse senhor é interessante. Ele também foi um ponto fora da curva, não? Ele também não se encaixou muito bem. Parece que o establishment também não gostava dele. Ele também não recebeu muita atenção e tentaram destruir a carreira dele. Eu sei bem o que é isso. Afinal, eu também estive nesse mesmo barco. Eu concordo com muitas coisas que ele diz. Vamos então dar uma olhada no que ele tem a dizer. Eu só queria colocar isso aí. É que nem você disse antes. Se você não faz parte do nós, então você é como um quadrado num buraco redondo. Não é interessante que a maioria dos inventores da verdade, e não de filosofias, na maior parte das vezes não se encaixavam? Correto. Você acredita que nós fizemos da ciência o nosso árbitro final sobre o que é certo? E como resultado, nós continuamos a olhar para a ciência e os cientistas se posicionam para tomar decisões do tipo: isso é comportamento certo, isso é errado, você pode fazer isso, não pode fazer aquilo? Essa é uma boa pergunta e eu acho que a resposta é definitivamente que a ciência, de certa forma, tendo conduzido a essa espécie de declínio digamos, da igreja protestante, quero dizer, os protestantes se envolveram um pouco demais na história e deixaram a porta aberta para os cientistas virem e dizer, para desacreditar o cristianismo. Ele se tornou uma coisa meio mitológica, ao invés de algo de apenas pela fé. E se tornou algo do tipo, não é uma religião verdadeira, como o budismo, algo do tipo. A ciência, tendo estado envolvida com isso, as pessoas disseram, eu não vou mais à igreja. Isso deixou um grande buraco na constituição psicológica de muitas pessoas, que tem sido preenchido, eu acho, até certo ponto, pela loucura ecológica que as pessoas abraçaram. E lá os cientistas, é como você disse, eles são considerados como os árbitros finais sobre o que é bom para o planeta e o que é mal para o planeta. E eles não fazem a menor ideia. Ao invés de vestirem túnicas brancas, eles vestem jalecos brancos. Ao invés de pregar para você a palavra de Deus, eles trazem a palavra de um doutor ou sei lá. E eles não têm que entender o que é que eles estão fazendo você fazer, na verdade. E as pessoas, eu acho que elas meio que caem naturalmente nisso. Porque existe na humanidade uma necessidade por algo como uma religião. No século XVII, eles decidiram parar de falar sobre Deus na ciência. Era muito complicado, começou uma guerra. O catolicismo se confundiu com a ciência. Aí você tem problemas. Eu acho que aqui nós temos um tipo de problema semelhante. Nós temos um fenômeno religioso, quase um grande segmento da população que tem opiniões muito fortes sobre alguma coisa. E crenças. Certo? Quero dizer, isso é um tipo de coisa religiosa e está entrelaçada com a ciência. E precisa ser desentrelaçada. E a maneira de desentrelaçar é usar o tipo de método analítico que usamos antes. Separá-los. Não fale sobre essa doença geral chamada AIDS. Bem, Martin, essa é uma conversa bastante interessante. Então, nós colocamos duas entidades uma contra a outra, a ciência e a religião. E, de acordo com ele, parece que a ciência ganhou a batalha e empurrou o protestantismo e a religião para os campos da mitologia. As pessoas ficaram sem chão, à deriva no mar. Agora, há uma citação no Espírito de Profecia que diz que a ciência, se corretamente compreendida, não contradiz a palavra de Deus. Com certeza. Não é? Esse foi o meu grande problema. Foi quando eu comecei a perceber que a palavra de Deus era verdade. E eu não comecei a ler por Gênesis, do contrário, eu teria ridicularizado desde o início. Eu comecei pelas profecias. Elas me introduziram a verdade, as profecias. As profecias me convenceram de que era Deus falando. E
E se era Deus falando, o seu relato da origem não poderia ser mentira. Não é? Correto. Você primeiro tem que estabelecer a confiança. Isso. Então eu comecei com as profecias e fui parar em Gênesis. Só que Gênesis bagunçou toda a minha vida, Eu posso imaginar. pois esse livro destruiu a credibilidade que eu tinha na universidade, ou a maioria dela. Eu tive muitas conversas secretas com muitos cientistas em meu escritório. Muitos cientistas. Só que essas conversas eram secretas, ninguém podia saber. E houve um decano cientista, que me procurou e disse: "O que você está dizendo é verdade. Eu sei que você está correto, mas eu nunca apoiarei você publicamente." E foi assim mesmo. Hã? Ele assistiu uma de minhas palestras. E ele foi um dos avaliadores. Foi tipo um debate. E perguntaram ao decano o que ele achava de tudo aquilo que eu havia dito. E ele me destruiu por tudo que eu falei. Besteira. Um absurdo. Mas ninguém sabe que em meu escritório ele admitiu que eu tinha razão. E me impressiona ver quão enraizado está a religião da ciência. Não é? Está tão enraizada que chega até mesmo a anular a palavra de Deus dentro do cristianismo. É algo muito triste. É mesmo. E como ele disse, as pessoas trocaram o manto do padre por um jaleco branco do laboratório. E frequentemente o jaleco branco se esconde através de um nós que ele não conhece. Sabe, existem dois nós. Temos o nós da Bíblia, façamos nós vamos. Isso é Deus falando. E há a ciência dizendo, nós sabemos. Quando, na verdade, eles não sabem nada. Pois quanto mais se sabe, mais se aprende. E mais se sabe que nada se sabe. A ciência é tão profunda que, ao se descobrir uma coisa, acaba se descobrindo outra. E ao cavar fundo uma coisa, acaba se descobrindo outra. É como um mundo microscópico. E tem que ser assim mesmo, porque quem que é o maior cientista? Isso. Não importa para onde se olha, olhe para o mundo microscópico. Ao se olhar perto, mais perto, mais perto e mais perto, você chega ao microscópio de elétrons. Mesmo assim, não podemos ver um vírus. Ele ainda é uma projeção de computador, não é? Correto. E se formos ao mundo macro, temos o grande, o gigante, o maior ainda e o infinito. Não há limites. Não há limites e nunca chegaremos nele. Não mesmo. Não importa o quão longe o seu microscópio chegue, sempre haverá algo além daquilo. Correto, porque o Criador é maior ainda. É maior do que tudo. Então, ele está totalmente certo. Trocamos uma religião pela outra? E essa nova religião governará o mundo, especialmente nos dias de hoje. Os cientistas têm razão, os políticos têm razão e a igreja tem razão. Correto. Ouça a ciência. E essa é a frase que a gente ouve toda hora. Temos que dar ouvidos à ciência. Sim. E nos episódios passados, nós mostramos que até mesmo nos filmes, eles mostram que a ciência nos salvará. Ok. E eu quero deixar claro mais uma vez, eu mesmo sou um cientista. Independentemente do que os críticos dizem. Eu amo a ciência. Mas hoje existe um aspecto da ciência que não se baseia em nada além de mentiras. Na melhor das hipóteses, conjecturas. Vamos continuar? Sim. Agências estatais afastaram os filhos dos pais quando os pais, com base em conhecimento fundamentado, optaram por não dar à sua criança AZT ou outros agentes quimioterápicos para AIDS ou câncer. E esses eram pais
que sabiam mais do que a maioria dos pais. E com base em seu conhecimento, fizeram uma escolha esclarecida. E esses pais foram considerados pais inadequados e abusivos, e seus filhos foram levados para um lado ativo. Sabe de uma coisa? No início do século XX, ou no final do século XIX, a pellagra era considerada uma doença infecciosa, mas na verdade era uma carência da vitamina B3 ou niacina, porque os sulistas comiam milho ao invés de trigo. Os fazendeiros pobres, né? E eles tiravam as crianças de seus lares também, pensando que era uma doença infecciosa, já que todo mundo na família pegava, e colocava a criança no orfanato, e no orfanato a criança recebia um pouco de vitamina B3, porque ele tinha um pouco de trigo. E daí ele não pegava pellagra, e fazia sentido. Mas foi preciso que um cara que fez pesquisa do estado, do governo, se não me engano, alguém que... Goldberg, um cara judeu que usou um pouco a cabeça e disse, peraí, isso não é uma doença infecciosa? E daí alguém teve que mandar embora todos os idiotas que estavam administrando isso lá, mas foi por um bom tempo. Eles fizeram a mesma coisa, tiravam as crianças de seus lares. E tudo que era preciso fazer era trazer um pouquinho de pão integral. E te incomoda que toda vez que nós precisamos de uma decisão, nós estejamos sempre procurando por cientistas para nos dizer o que fazer, seja sobre o câncer ou quase qualquer assunto. De modo que a ciência se tornou uma religião estatal. Isso me incomoda, quando eu vejo pessoas que... e minha mãe é um bom exemplo de fazer esse tipo de coisa. Os médicos dela nunca são questionados. Mesmo que o filho dela seja uma espécie de pessoa médica também, e de vez em quando discorde dos médicos dela. Como eu sou filho dela, daí não conta. Há pessoas que estão morrendo só por causa do AZT. Quer dizer, isso já foi provado em grandes estudos, como o estudo de Concorde. A conclusão do estudo de Concorde foi, esse negócio não é bom para você. Entende? É aquela caveirinha que tem 2 ossos cruzados, a caveira em cima e 2 ossos cruzados embaixo, na garrafa, diz que provavelmente não vai ser uma boa ideia tomar aquele negócio, a menos que você tenha uma boa razão. Eu diria que... Eu não sei quantas das pessoas que morreram, entre aspas, de AIDS, morreram na verdade do AZT, porque se você toma esse negócio por muitos anos, ele com certeza vai acabar com o seu sistema imunológico. Ou seja, se você começar a tomar qualquer agente quimioterápico pelo resto da sua vida, seria provavelmente esse agente que iria te matar. Quando você dá quimioterapia para alguém com câncer, você dá uma rodada de uns 14 dias, alguns dias. Com sorte, você não mata o paciente, mas mata o câncer, e o paciente vai sobreviver. Você não continua dando quimioterapia para o paciente até ele morrer, porque ele vai morrer. E o AZT é como essas coisas, só que é um pouco mais letal. Nós já vimos a fotografia da AIDS, nós temos a AIDS num tubo de ensaio. Porque se não provarmos que o vírus do HIV causa AIDS, então podemos mostrar que o que estamos chamando de vírus do HIV é de fato um organismo real? Ninguém nunca, na verdade, purificou o HIV. Não existe nenhuma garrafinha em nenhum lugar do planeta escrito HIV nela. Eles têm culturas celulares em que eles acreditam que o HIV está crescendo ali. Tem muita gente que pensa que não tem nada de HIV ali também. Eu não duvidaria que ele está ali. Eu acho que tudo que você imagina está em algum lugar. E se ele está ali ou não, não é a questão. A questão é, será que ele tem algum papel nesse grupo de doenças que nós chamamos de AIDS? Temos mais assuntos para discutir, Martin? Então parece que algumas doenças infecciosas eram apenas falta de nutrientes, não é? Sim. Falamos há pouco sobre o escoburto, a vitamina C, e agora ele mencionou a deficiência de niacina no pão. Naquele tempo, tiraram as crianças de suas casas e muito em breve haverá leis que, caso você não tenha tomado uma certa injeção, o classificará como não apto para a sociedade. Isso faz parte da história. Sempre fizeram isso. E após muitas e muitas lágrimas, eles descobriram que estavam errados. Então, o que os faz ter tanta certeza de que a geração presente está correta? Correto. Será que uma geração futura descobrirá que eles estavam errados? Bem, se você olhar para o passado, o histórico não é muito bom. O registro não é muito bom, mas também houve bastante sucessos. Quando se fala em ciência, sempre mostram esses laboratórios modernos, com aqueles dispensadores, e esses laboratórios são incríveis de fato.
trabalham em microlitros e até menos que isso. E as máquinas utilizadas por eles são incríveis. Cromatógrafos, anasiladores de aminoácidos, custam milhões. Nos meus laboratórios, os estudantes eram familiarizados com isso tudo. Utilizávamos microscópios de elétron o tempo todo. Normalmente, as universidades possuem um, e os diferentes departamentos de ciência costumam utilizá-lo. Portanto, há muitas coisas que esses aparelhos conseguem mostrar. Mas quando se fala de coisas como a AIDS, por exemplo, não existe uma ampola escrita Correto. AIDS embaixo dela. Então, é puramente baseada em conjecturas. É claro que existe uma lógica por trás disso, porque algo está causando a doença. Alguma coisa está por trás dela. Só que o medicamento prescrito para a doença pode matá-lo, É. como ele disse. Então, uma vez que não se tem o causador da doença em um vidrinho, nós não sabemos que aquilo existe, mas supomos que ele exista. Afinal, alguma coisa está causando a doença. Bem, mas nos casos que já mencionamos, não era algo que estava causando a doença, mas era a falta Correto. de algo que estava causando, Uhum. não é? Poderia ser a mesma coisa. E a cura, que é prescrita, é mortal. Sim. Algo como a caveira e ossos cruzados é algo que você não quer colocar no seu corpo. O que ela pode fazer é impedir o impacto imediato daquela doença. Mais cedo ou mais tarde, ela te pega. É, porque está tratando os sintomas e não a causa. Exato. Então, e se a causa é outra coisa e nós não sabemos? Eles têm a teoria. Mas seria um fato? Não. Não. Esse é o ponto. Mas todos aqueles com quem você conversa tratam isso como um fato. Nós sabemos. Nós não sabemos. Eis aí um ganhador do Prêmio Nobel dizendo que não sabemos. Será que os cientistas gostam Não. dele? Não. Vemos nós a mesma coisa acontecendo em nossos dias hoje? Bem, eu vou colocar desse jeito para você. O tempo dirá. O tempo dirá. O tempo descobriu o escoburto, a pelagra e outros. A poliomielite. Veja a poliomielite, por exemplo, e o surto de pólio no mundo. Eu acho impressionante que a pólio aumenta na África, por exemplo, de acordo com o uso do inseticida DDT. Sim. Só que quando o DDT foi banido, diminuiu. Uhum. Acontece que eles associam esse declínio ao uso da vacina. Uhum. Mas será possível que o declínio esteja associado a outra coisa? É Ao possível. tomarmos como exemplo várias doenças pelo mundo e compararmos países vacinados contra países não vacinados, a vacina foi introduzida no período quando o problema já não estava mais lá. Correto. O declínio não apenas começou antes do uso das vacinas, em países que foram vacinados, como também nos países que não foram. O que mudou então? Por que os números diminuíram antes da vacinação? A vacina leva ao crédito quando, na verdade, a boa nutrição deveria levar, em muitos casos. E o que melhorou a nutrição das pessoas foi o desenvolvimento do sistema de transporte. Correto. Martin, o primeiro trem que viajou nos trilhos dos Estados Unidos da América foi em 1844. É. Se você quisesse levar a sua produção Uhum. do México para o norte do Canadá, você tinha que ir de cavalo É. e armado. Correto. E você nunca chegaria lá a É tempo. verdade. Quando o sistema de transporte melhorou, o mercado se desenvolveu.
Isso disponibilizou alimentos que nunca foram disponíveis antes. Isso fez com que certas doenças diminuíssem dramaticamente em alguns lugares. E aí chega alguém, faz uma vacina e a aplica quando o problema já tinha sido resolvido. Eu sei que as pessoas não gostam dessa informação. Alguns dos gráficos acabaram sendo literalmente modificados. Mas a grande verdade é que a maioria das vacinas foram introduzidas após a erradicação do problema. Vamos continuar com o vídeo? Sim. E o que é com a humanidade, que ela deseja ir a todos os detalhes e outras coisas? E escute, sabe, esses caras tipo Fauci, que vão lá e começam a falar, entende? Ele não sabe nada de nada. E eu diria isso na cara dele. Nada. Ele pensa que você pode tirar uma amostra de sangue e colocá-la no microscópio eletrônico, e se houver um vírus lá, você vai saber? Ele não entende microscopia eletrônica e não entende medicina. Ele não deveria estar numa posição como a que ele está. A maioria daqueles caras lá no topo são apenas pessoas administrativas, eles não sabem nada do que está acontecendo lá na base. Mas você está falando sobre 100 mil cientistas que estão ganhando 6 bilhões de dólares este ano, mais do que com câncer e doenças cardíacas combinados. Você provavelmente vai ter de 5 a 15 mil estudos escritos e publicados ao longo do próximo ano e meio a 2 anos sobre esse fenômeno. Todo mundo quer ser parte dessa ação. Por que há apenas um punhado de cientistas como você e Gilbert e Duisberg que estão dispostos a desafiar isso? Uma coisa que me torna diferente é que eu não preciso responder a ninguém por dinheiro. Veja, eu não trabalho para nenhuma organização como aquela que Tony Fauci chefia. Muitas pessoas como Duisberg tinham integridade intelectual, sabendo que ele iria conseguir, sabendo que eles teriam seu auge, tirando seu financiamento. Ele foi em frente e disse isso. E ele basicamente foi martirizado. Eu acho que o dinheiro é o principal, o único. Você sabe, é como nos escândalos políticos. Siga o rastro do dinheiro. Descubra quem está sendo pago por isso. Quem está recebendo dinheiro para aquelas bugigangas. Eles têm um tipo de agenda pessoal. Eles criam suas próprias regras pelo caminho, eles as mudam quando querem, e eles presunçosamente, tipo, Tony Fauci não se importa de ir à televisão na frente das pessoas que pagam seu salário e mentir diretamente para a câmera. Essa alegação feita por ele é realmente polêmica. Como ele não está mais vivo, não podemos pedir a ele que nos dê mais razões para ter dito aquilo. Mas, basicamente, ele disse que apenas porque você tem uma posição na CDC ou na Organização Mundial de Saúde, isso não torna a autoridade suprema sobre uma questão. Não. E também, como ele disse, aquele cara que foi basicamente martirizado, me faz lembrar o que você mencionou anteriormente, daquele decano. Sim. Ele não estava preparado para ser martirizado pela verdade. Ele não estava pronto. Mas alguns estão, sim, dispostos a oferecer o pescoço pela verdade, ainda que sejam ridicularizados. Eu me lembro do primeiro dia em que eu sentei em meu escritório pensando em Pedro, que negou o seu Senhor por 3 vezes. Eu precisei comparecer a um grupo de discussão evolucionista. Lá estavam os estudantes de pós-graduação e todo o corpo docente. E lá estava eu, um ex-ateu, um ex-evolucionista fanático. Será que eu iria negá-lo também? Para manter a minha carreira e o meu status? Ou será que eu faria algumas perguntas difíceis de responder? Bem, eu escutei o galo cantar e pensei, eu serei um hipócrita a minha vida toda? Só por causa da minha carreira? E então eu decidi que não. O resto é história. Chegaram a cuspir na minha cara, na frente de centenas de estudantes.
O palestrante se levantou, foi até minha frente e cuspiu na minha cara, na frente de todos. Me xingaram, me ridicularizaram, gritaram na minha cara. Já vi de tudo. Eu me lembro de uma ocasião na qual o palestrante ficou tão alterado que chega a ser indescritível. Ele tinha uma pilha de livros nas mãos. Ele jogou aqueles livros no chão, xingou tudo o que você imagina e foi embora pelo corredor. Porque, além disso, ele só poderia ter me batido. Houve aquele silêncio sepulcral. Os estudantes olharam para mim e eu disse: se você jogar uma pedra em um beco escuro e ouvir um cachorro chorar, quer dizer que você o atingiu? Foi um pandemônio. Eu entendo o que ele está dizendo. Existem esses indivíduos de alto escalão que seguirão o dinheiro. Eu não estou dizendo que eles estão errados em absolutamente tudo o que fazem, mas uma vez que estão envolvidos com muito dinheiro, patentes, pesquisas e tudo isso, será que tudo o que eles dizem é necessariamente verdade? Bem, houveram um bom número de coisas que, num curto espaço de tempo, tiveram que ser revertidas. Bem, parece, então, que ele também é o mestre da inversão, não é? Será que existem cientistas que discordam veementemente dele? Sim. Mas a posição dele é muito alta. Ele possui o cetro. O nós. Ele tem o nós. Nós decidimos. Mas quem são o nós? E por que o nós escreveu artigos para o jornal Lancet, que mais tarde teve que retirar porque era pura mentira? Que loucura. Isso é um fato. Foi isso que aconteceu. Sim. Não te faz pensar? Não te faria pelo menos desconfiar das coisas? Será que a ciência não chegou mesmo a ser a nova religião no planeta? Que devemos aceitar como verdade tudo o que um homem diz? Um homem que coloca a sua mão no paletó e diz amar os jesuítas? E isso faz dele correto? Eu acho que as pessoas deveriam abrir um pouco mais os olhos. Talvez eles devessem abrir os olhos. Mas vamos continuar assistindo a entrevista deste homem. Quando eu enviei o PCR, não, obrigado. Eles rejeitaram. A Nature rejeitou o artigo sobre o PCR que eu escrevi. E a Science também. Essas duas revistas austeras, mas eles aceitaram. A Nature aceitou o artigo Significado Cosmológico da Inversão do Tempo, que era o tipo de devaneio de um estudante de segundo ano. Quer dizer, um estudante de segundo ano da graduação em bioquímica. Quando isso aconteceu, foi realmente meu primeiro choque real sobre a ciência. Eu pensei, não tem ninguém cuidando da casa? Tipo, não existem anciãos sábios lá no topo? Como isso pôde acontecer? Como eles puderam me deixar publicar essa teoria na Nature? Não é como em algum periódico atrasado, é a Nature. Entende? Muitos professores do departamento disseram, mas que diabos é isso? Um de nossos alunos da graduação acabou de colocar seu próprio artigo na Nature? E não é nem sobre bioquímica? O que eu aprendi em 1968, quando eu publiquei um artigo sozinho pela primeira vez na Nature, em um campo que eu não tinha nenhuma proficiência, não há anciãos sábios lá no topo da Science. O que eu teria... Realmente, até 1968 eu pensava, sabe... Se você tentar publicar um artigo idiota em um periódico como o da Nature, ele não será publicado. Se você tentar publicar um bom artigo lá, como depois eu tentei publicar sobre o PCR, a invenção do PCR, no mesmo periódico, e eles não aceitaram, então lá no topo, não há topo. Não há um topo na academia da Science. É só um bando de idiotas, como todo mundo. Entende? Os editores dos periódicos, até mesmo periódicos austeros, eles estão apenas ocupados com suas vidinhas e outras coisas. Não há anciãos sábios no topo, garantindo que não façamos algo realmente estúpido. Uma maçã é uma maçã. Entende? Se você tiver coisas suficientes que se parecem com uma maçã e você junta todas, você pode pensar que é uma maçã. O HIV é assim. Esses testes são todos baseados em coisas que são invisíveis. Os resultados são inferidos, de certa forma.
O PCR é separado disso, é apenas um processo que é usado para fazer um monte de uma coisa a partir dessa coisa. Por isso, não é... Ele não diz a você que você está doente, ele não te diz que você contraiu uma coisa que vai te fazer mal, ou algo assim. Então, mesmo que você acredite no HIV, ele não consegue diferenciar as partículas de vírus ou vírus vivo ativo. Quero dizer, há muitas questões envolvidas. Bem, Martin, isso nos dá mais algumas informações. As revistas de maior prestígio lá fora são a Science, nos Estados Unidos, talvez a Scientific American. Essa, no entanto, é um pouco mais popular. E no Reino Unido, a revista Nature. O sonho de qualquer cientista é ter um artigo publicado na revista Nature. Só que esse homem da entrevista, que mais tarde ganhou o prêmio Nobel por causa do seu trabalho, não conseguiu a publicação na revista Nature. Ele, então, tentou publicar uma bobagem qualquer sobre cosmologia que ele havia escrito quando ainda era estudante. E sabe o que aconteceu? Eles publicaram. Ele percebeu, então, que não havia critério. É como qualquer outra coisa. Tudo depende de uma junção de fatores. Da sua condição, do seu status em relação ao que está sendo dito. Qual que é a norma para escolher? Isso. Quando fiz a pesquisa em minha universidade, um dos meus estudantes, um estudante realmente brilhante, conseguiu um pós-doutorado na Universidade de Harvard. Isso é muito difícil de conseguir. E ele estava conosco quando fizemos aquela polêmica pesquisa sobre os laticínios. E não se consegue pós-doutorados na Harvard vindo de um país como a África, simplesmente do nada, sabe? Mas ele chegou lá. Ele foi meu aluno. E essa pesquisa foi minha pesquisa. E foi ele que acabou levando ao nível PhD. E os resultados da pesquisa foram tão impressionantes que eu disse a ele, a gente precisa publicar isso na Nature. Vamos ver, vamos escrever e mandar para Nature. Mas eles não aceitaram. Mas hoje em dia já não me sinto tão mal porque temos um prêmio Nobel dizendo que a Nature também rejeitou o trabalho dele, não é? Mas o estudo acabou sendo publicado em outras revistas. Foi publicado, mas não foi publicado na Nature. Enfim, eu consigo entender perfeitamente a experiência desse cientista. Se você não pensa de uma maneira específica, é impossível conseguir uma publicação em um jornal de paleontologia, por exemplo. Eu passei por uma experiência bastante interessante. Eu estava palestrando em uma das melhores universidades em nosso país. Eu, na verdade, trabalhei nessa universidade por cerca de 1 ano, antes de ir para a universidade onde eu trabalhei como professor, na Western Cape. A minha palestra foi contra a teoria da evolução. E uma dessas palestras cuspiram na minha cara. Então eu sei como é. E o assunto sobre o qual eu falei foram florestas petrificadas. Eu tentei explicar que essas florestas não seguem o modelo evolucionista de jeito nenhum, pois a teoria da evolução diz que as florestas cresceram ali mesmo. Segundo eles, essas árvores são prova da evolução, já que aquelas árvores foram petrificadas enquanto cresciam. Acontece que um estudo mostrou que essas árvores não cresceram lá, elas foram arrastadas por água. Houve uma grande catástrofe, e isso os deixou espumando de raiva. Aquele professor começou a bater na mesa e me xingar e a gritar na minha cara, e então ele disse: essa porcaria jamais seria publicado em um jornal de prestígio. E havia 400 estudantes lá ouvindo isso. E o interessante é que naquela palestra, um geólogo de outra universidade se levantou, olhou para aquele homem e disse assim: você sabe de uma coisa?
A evidência que ele mostrou é inegável. Escutem aqui, estudantes. Um cientista de verdade está sempre pondo à prova e reavaliando a sua posição. Você acha que eles concordaram? Não, Ocorreu com certeza uma não. hecatombe. Alguém poderia ter levado um soco ali. É. E os alunos estavam assim. No fim das contas, eu estava ali na frente, assistindo aquela batalha acontecer. Isso é ciência, não é? É. Então ele se levantou e gritou para mim: esse lixo nunca seria publicado em uma revista de prestígio. E então eu disse a ele: olha, me desculpe, mas qual revista você considera de prestígio para que esse estudo fosse publicado? Era um estudo paleontológico? O jornal de paleontologia, aquilo sim é um jornal. Eu olhei na cara dele e disse: foi de lá que eu tirei. Ele olhou para mim com sangue nos olhos, dizendo: seu mentiroso! Então eu disse: ele estará na sua mesa pela manhã. Então fui para casa, abri a publicação, fiz uma cópia do estudo, cheguei cedo e fui na mesa dele quando ele não estava e coloquei lá. E naquela noite eu tinha uma outra palestra, já que essas palestras eram arranjadas em cima da hora, elas não faziam parte do currículo. E naquela noite ele olhou para mim quando entrei no auditório e perguntei: você achou o estudo em sua mesa? Sim, mas nele não diz nada sobre o dilúvio universal. Eu disse: com certeza, não fala nada sobre o dilúvio, porque se mencionasse o dilúvio universal, nunca seria publicado naquele jornal. O estudo foi escrito em linguagem científica, dando apenas os fatos e as conclusões, mas sem fazer menção a nenhuma narrativa bíblica. Então não vale nada, disse ele. Ele deveria ter deixado claro no estudo a filosofia dele. Aham, mas se a filosofia tivesse sido dito, não teria sido publicado. Mas como no estudo só havia fatos científicos, os revisores gostaram e acabaram publicando. Ele estava certo em relação a isso. Eu mesmo passei por isso em minha vida. Então, rejeitar este cientista pelo que ele disse é negar a verdade. Correto. Você poderia... Você mencionou que quando você decidiu que... Ok, você ouviu o galo cantar, eu vou entrar lá, e se eu me lembro corretamente, você escreveu 10 perguntas. Sim. Você poderia compartilhar conosco talvez 1, 2 ou 3 questionamentos daqueles que você escreveu lá para esses estudantes? É bastante coisa. Mas tudo bem, posso mencionar uma ou duas. O assunto era evolução. Como funciona a teoria da evolução? E naquele ponto, eu estava palestrando para os estudantes de medicina. Eu ensinava genética a eles. Então você, na verdade, estava dando aula para estudantes de medicina? Sim, entre outros. Eu era do departamento de zoologia. Eu era um fisiologista comparativo. Esta era a minha especialidade. Foi a minha pesquisa. Eu trabalhava com animais. E meu foco era o sistema endócrino, o sistema hormonal. Ok. E eu comparei o sistema hormonal em animais vivos, prênios, grávidos, se você preferir, em peixes, como funcionava, répteis, como funcionava, mamíferos, como funcionava, mas é claro, não usei humanos como cobaias. Eu estava fazendo testes no sistema endócrino. Eu saí um pouco do tema, mas pode ser uma informação interessante para quem me chama de zoólogo. Eu posso perfeitamente dizer que sou endocrinologista. O meu título de PhD foi grandemente baseado na endocrinologia, eletromicrografia e ortoradiografia, o que é bioquímica. Eu sei que esses nomes são complicados para a maioria das pessoas. Normalmente,
Os leigos pensam que um zoólogo fica contando quantas escamas tem as costas de um lagarto, mas, na verdade, não é sobre isso. Mas, enfim, minha pesquisa baseou-se em todos esses animais, dos quais testamos a cascata de hormônios. Um dos hormônios que mantém a gravidez é a progesterona. A progesterona é um hormônio produzido pelo corpo lúteo. Lá no ovário existe o funículo ovariano, em que o estrogênio está na ascendência, que após a gravidez, após o óvulo ser ejetado, é transformado no corpo lúteo, que acaba produzindo outra cascata de substâncias endócrinas, em sua maioria progestógenos. E o que eu queria saber é, uma vez que os mamíferos mantêm sua gravidez através de progesterona, como seria esse processo nos peixes? Pois a fecundação em alguns peixes é em ovos, já em outros não é. Alguns peixes são ovovivíparos e outros são vivíparos. Nos ovos vivíparos, o ovo fecundado permanece dentro do corpo da mãe. Já os vivíparos, a nutrição do embrião não é feita por meios de ovos, mas através de uma integração com a mãe, como uma placenta ou qualquer coisa semelhante. Esse tipo de pesquisa é bastante complicado, pois quando se trabalha com mamíferos, é necessário saber a quantidade exata de sangue que se pode retirar, pois existe um risco de matar o animal. Então, quando se trabalha com ratos, retirar 1 mililitro de sangue dele pode ser muita coisa, dado ao tamanho do animal. Mas com lagarto, trabalha-se com microlitros, não é? Já com humanos, você pode tirar meio litro. O problema é que o hormônio é uma molécula produzida em quantidades muito pequenas. Então, eu precisei aprimorar as técnicas. Pois na época em que fizemos essa pesquisa, muitas das técnicas de hoje eram novas. Trabalhávamos com métricas radiológicas, com materiais radioativos. Então, para se medir a quantidade de um hormônio específico, eu precisei modificar os mecanismos e os métodos de pesquisa a fim de acomodar níveis microscópicos de sangue para se determinar a presença da substância. Mas verificamos que a cascata em peixes é muito parecida com a de um rato. Isso é muito interessante. Há algumas nuances aqui e ali, mas se você sabe como o peixe funciona e como o réptil funciona, falando nisso, o meu mestrado foi baseado no sistema endócrino de camaleões. E então, transicionamos para a ortorradiografia, eletromicrografia, em peixes e mais tarde fizemos também no macacos e hamsters, coelhos, micos, o que você imaginar. Em animais domésticos, porcos, ovelhas, o que você imaginar. Isso te dá um espectro bem amplo. Eu saí do tema. Qual foi a pergunta? Sua pergunta foi, o que eu disse a eles, não é? Muito bem, eu ensinava genética. Foi aí que me perdi, né? Eu ensinava genética para os estudantes de medicina. E eu estava meditando sobre genética na teoria da evolução. Pois, na genética, sabemos que o sistema de genes, ou genoma, determina as suas características. É o seu projeto. E o sistema genético é extremamente complicado, pois há genes estruturais que determinam a estrutura de uma proteína específica, que desencadeia reações específicas em seu corpo. Algumas proteínas, na verdade, formam a estrutura do seu corpo, como o músculo, e por aí vai. E toda essa complexidade do sistema genético é algo que chega a tirar o fôlego. A integridade desse sistema é impressionante.
E ao estudarmos o processo de replicação, no processo através do qual as células se dividem, o DNA precisa ser dividido, não é mesmo? Precisa ser um processo extremamente preciso. É incrível. Basicamente, é como pegar este livro aqui e determinar que cada palavra foi escrita numa sequência específica. Isto aqui só funciona quando as palavras estão nesta ordem. Sim. Ok? Ok. Imagine que isto aqui é o projeto de sua célula. E para se fazer uma cópia dessa célula, você precisa copiar exatamente isso. Mas, se você pegar um código qualquer aqui, por exemplo, o rei Davi ordenou, chamem o sacerdote Zadok e o profeta Natan. Certo? Se essa frase fosse o código de DNA de triplo encadeamento, em 3 aminoácidos determinantes, e eu lesse o rei Davi ordenou, chamem o sacerdote Zadok, eu então precisaria ler isso com código triplo. Por exemplo, o rei Davi ordenou, chamem o sacerdote Zadok, o eu, profeta, Ana, Tan, Ben, Aya, e por aí vai. Eu li de 3 em 3 letras. Mas e se eu errar uma letra? E se ao invés de eu ler o rei Davi ordenou, lesse o rei Davi? Seria imprestável, não é? Tem que ser exato. Portanto, você precisa de uma cópia exata disso aqui. Se você errar uma letra, é um desastre total. E os mecanismos que garantem que a cópia seja perfeita são extremamente complicados. Se tem uma enzima que percorre todo o sistema genético, que lê o que eu acabei de ler, geneticamente falando, e ela precisa fazer uma cópia exata. Está me acompanhando? Sim, sim. É isso que acontece quando o DNA é copiado. Então, existe essa enzima replicadora que vai a uma velocidade tremenda, porque existem milhares de genes. Veja, por exemplo, as bactérias que vivem no seu estômago agora, em seu intestino. Elas precisam replicar em 20 minutos, o que significa que esse livro precisa ser lido e reescrito e copiado em 20 minutos, sem nenhum erro. Do contrário, a próxima geração da bactéria será defeituosa. É complicado. Então, enquanto essa enzima vai caminhando, atrás dela há outras 5 enzimas, que chamamos de revisoras. Elas verificam se a cópia está correta. Em caso exista um erro, elas voltam no código e reescrevem, se certificando de que o erro foi corrigido. Então, quando se vai fundo e para pensar nisso tudo, e veja que só falamos de genes estruturais, ainda há os genes de controle, que são a grande maioria do seu código genético. É por isso que é tão ridículo utilizar aquele famoso exemplo de que o DNA do chimpanzé tem 98% de semelhança com o nosso. Essa é a afirmação mais ridícula que alguém poderia fazer, porque a maneira como os genes são controlados é mais importante do que o que os genes dizem. Para tentar simplificar para vocês, é como dizer que as teclas do piano são genes, ok? Isso é uma coisa, e eu posso fazer plim, 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 plim no piano. Isso não é música. Não. Isso é plim, 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 não é? Mas como se faz música com aquilo? Você tem que saber como Você precisa usar. usar várias combinações. E se faz isso com inteligência e raciocínio
e emoção, e com isso se pode fazer coisas incríveis, com as mesmas teclas que se faz pi, 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 pi. Mas se você usar direito, se faz músicas maravilhosas. Esses são os genes de controle. São eles que tocam a música. Então, com as mesmas teclas, pode-se tocar Tchaikovsky e rock and roll. Depende do que você quer tocar. O sistema genético é tão complicado que esses cientistas de jaleco branco não têm a menor ideia do que estão falando. É como... Veja, vou usar um exemplo simples. Imagine que você descobriu, Martin, ao olhar para as teclas do piano, que as teclas estão em uma ordem específica. Mas será que isso é o mesmo que saber como a música funciona? Não. Não. E esta é a situação. Correto. Hoje gostamos de dizer, nós descobrimos a sequência do DNA. Isso é o mesmo que alguém dizer, eu descobri qual é a ordem das teclas do piano. Mas não temos a menor ideia de como tocar. Correto. Pois bem, isso é ciência. A ciência está nesse patamar. Eu estou falando igual aquele cara lá. Jogando lama no ventilador. Agora já era. Enfim. Mas tudo é tão complicado que a pergunta que exige uma resposta é como esse processo veio à existência. Certo? Correto. Essa complexidade assombrosa que precisa funcionar como um relógio suíço, que usa tantos mecanismos complexos para garantir uma cópia perfeita. E o paradigma da evolução diz que a seleção natural não trabalha no nível do genótipo, ela só trabalha no nível do fenótipo. Entendeu? O fenótipo é a sua aparência, certo? Se eu tivesse que descrevê-lo, não vamos fazer isso, senão vou magoá-lo. Mas vamos dizer que você é menor que eu, ok? Sim. Isso não quer dizer que eu corro mais rápido, mas a probabilidade de eu, com pernas maiores e na sua idade, poderia correr mais rápido. Muito bem. Então, a seleção natural trabalha com o que já está pronto. A seleção natural não sabe o que está escrito no livro. Não. Só se sabe o que o código diz quando se olha para o produto final. E isso é o fenótipo. A seleção natural trabalha com o fenótipo, ela não trabalha com a informação em si. Aí vem a pergunta, como surgiu essa informação? Sorte. Por acaso. Então, eles querem dizer que este livro com toda essa informação surgiu do acaso, por sorte, e foi completado de forma que fizesse sentido. Ele não poderia ser modificado no processo evolutivo, já que a seleção natural não trabalha no nível do genótipo, mas apenas no fenótipo. Me deixe explicar de uma outra forma. Se eu quero saber qual avião voa melhor, entre dois modelos diferentes, o que eu tenho que fazer? Comparar os dois Voar e com os dois. voar com eles. E ver qual é o melhor. Normalmente, se usa um piloto de teste para isso, e ele tem um salário bastante alto, porque ele não sabe se vai sair daquele avião vivo, não é? Mas, enfim. Então, para eu saber qual avião voa melhor, eu preciso testá-los. Correto. Mas isto me responde a pergunta, como surgiram aqueles aviões? Como surgiram aqueles aviões? Da fábrica? Da fábrica. E quem os construiu? Um funcionário. Um funcionário. O fato de um funcionário ter montado não quer dizer nada. Eu quero saber quem projetou. Quem projetou? Um projetista, um engenheiro. Então tem um processo enorme. E quando esse engenheiro o projetou, será que ele fez desenhos e estudou a aerodinâmica do avião? Será que ele utilizou matemática para calcular tudo certinho? Será que ele levou em consideração as forças de tudo mais? Sim. Muito bem.
Ele então escreve o projeto em um livro e o engenheiro diz, aqui está o manual de instrução para a construção do avião, ok? Agora, se eu te der o livro com o projeto do avião, agora nós temos um projeto. Cadê o avião? Agora você tem que entrar nele e Você voar. consegue voar com o livro? Não. Não. O que falta agora? Construir o avião. Usar isso aqui para construir o avião. E do que você precisa? Você precisa de alguém que entenda essas instruções Sim, e dos mecanismos para a construção do avião. correto. Ok, de acordo com a evolução, esse livro surgiu do nada, pois, segundo ela, não existe engenheiro, não é? Não pode haver inteligência por trás desse projeto. Como se isso não bastasse, você precisa de um mecanismo para transferir o projeto em um produto, e até que se tenha esse produto, a seleção natural não serve para nada. Dada a complexidade desse cenário, qual é a probabilidade de um projeto complexo vir à existência sem a intervenção de um engenheiro? Qual é a probabilidade? 0. 0. Mas ainda que o projeto surgisse do nada, qual é a probabilidade de que o mecanismo necessário para ler a instrução e do mecanismo para transformá-lo em um produto, ou seja, conseguir a matéria-prima, o que, aliás, precisa ser extraída por outros mecanismos complexos, e aí você vai ter que processar a matéria-prima, precisará transformá-la para que haja dentes, olhos, nariz, osso, tudo que há em você que é incrivelmente complexo, até mesmo uma única célula. Qual seria a origem disso? Também por acaso. Por acaso. Eu então perguntei aos meus alunos e espectadores, qual é a probabilidade de isso acontecer? Quanta fé é necessário para se acreditar em algo assim? Essa pergunta desencadeou o fim do mundo. Eu posso imaginar. E essa foi só uma pergunta. Foi apenas uma delas. Foi apocalíptico. Uau. Ao ponto de uma estudante se levantar, uma jovem que havia se graduado com honra, ela era bacharel em ciência, ela olhou ao redor e disse, quando eu ingressei nessa universidade, eu acreditava em Jesus. Mas, após passar por todos os cursos, após adquirir o bacharelado em ciência com honra, eu me tornei ateia. E hoje, este Senhor me mostrou que vocês mentiram para mim. Você acha que isso acabou bem, Martin? Não. Hein? Não terminou bem. Principalmente para a minha carreira. Eu tenho certeza. Pois é. Mas é assim mesmo que as coisas são. E eu tenho certeza que isso não é somente no departamento de ciência evolucionária. Após deixar a universidade, depois deste debate, mas você sabe o que está por trás disso, Martin? É a guerra entre a verdade e o engano. Sim. É sobre isso que se tratava. E após ter deixado a universidade por causa dessa guerra, eu creio que Deus, em sua misericórdia, me reintroduziu naquela universidade e eu me tornei o professor-chefe do departamento de zoologia e um fisiologista comparativo neste departamento. Eu me tornei o chefe do departamento, o que é um milagre, dado ao fato de que eu sou um criacionista. E, no final das contas, ainda recebi a premiação da Sociedade Real por reconstrução e desenvolvimento. Foi um programa de pesquisa massivo. Um programa que, como expliquei, resultou em estudantes graduados na Harvard. Então, Deus tinha um plano. Deus tinha um plano, sim. E quando comecei a pesquisa sobre nutrição, Correto. você acha que tudo transcorreu tranquilamente? Ou você acha que a mesma oposição
que recebi na área da evolução, eu também teria recebido na área da nutrição? Com certeza. Martin, a minha pergunta para você é a seguinte: será que o mundo não está herdando mentiras em relação à nutrição? Se eles foram alimentados com muitas mentiras na questão da evolução, eu creio que no ramo da nutrição, provavelmente eles usam teorias evolucionárias. Muito bem. Aquele cientista da entrevista disse que deveríamos seguir o rastro do dinheiro. Não foi isso? Sim. Bem, os testes PCR, lembra? Uhum. É um teste polimerizado, que aumenta, seja lá o que estiver ali. Pega algo pequeno e o torna grande. E muitos desses testes não podem ser usados do jeito que estão sendo usados. É por isso que há tantos falsos positivos e falsos negativos. Teve uma hora que ele disse que você pode fazer o teste hoje e dar positivo e refazer o teste amanhã e dar negativo. Pois eles estão usando esses testes de uma maneira para o qual não foi projetado. Mas por trás de cada teste há um rastro de dinheiro. E para cada teste positivo tem um grande rastro de dinheiro. Pois milhares de dólares entram nestas organizações através dos governos. Funcionam à base de testes positivos. Então, caso você possa tornar o teste obrigatório e obrigar 7 bilhões de pessoas a fazer o teste, converta isso para dólares. E ainda há pessoas das patentes que ganham uma parte disso. Aqueles que prescrevem o teste também ganham uma parte. As pessoas que produzem o teste ganham uma parte. As pessoas que supervisionam o CDC, etc., eles ganham uma parte. E os cientistas que estão envolvidos nisso ganham grandes salários como consequência dessa parcela. Você vê como isso é vantajoso? Correto. E quanto mais positivos se tiver, maior é o rastro de dinheiro. Uhum. Eu consigo perceber isso. Ele não falou que parte da medicação pode nos matar? Sim. Muito bem. Martin, eu sou um cientista. E eu sei que, às vezes, um medicamento que pode matá-lo pode ser útil, pois ele mata a doença antes de matar você. Sim. E ele disse algo parecido com isso. Quimioterapia, por exemplo. Ela é terrível para o organismo. Se você a usar muito tempo, você morre. Mas, segundo ele, a esperança é que ela mate o vilão antes de matar você. Então, a célula cancerígena morre antes e você se recupera. Mas nós sabemos hoje que grande parte dos cânceres são por causa do estilo de vida. As estatísticas mostram isso. É assim mesmo. Portanto, corrigir o estilo de vida seria uma alternativa muito melhor do que a outra opção. Mas eu sei que há implicações genéticas, uma criança pode pegar isso. A questão é que a vida não é justa. O organismo de certas pessoas é mais fraco, o de outras é mais forte. Algumas têm maior predisposição, existem muitos fatores. Nos casos em que o tratamento natural leva muito tempo, em que há o risco da doença te matar antes de sua recuperação, eu não sou contra o uso de medicação, ainda que ela faça mal para você. Ou seja, se uma doença vai te matar em 7 dias, e o tratamento natural curará em apenas 10 dias, tome o medicamento. Se o medicamento vai matar a doença em 2 dias, ainda que faça mal para você, ele pode salvar a sua vida. Eu não sou anti-ciência. Mas há muitas e muitas drogas por aí que não são benéficas para você. Sim. Ela pode até eliminar a doença rapidamente, mas ela vai voltar depois de outra maneira. Isso mesmo. Eu gostaria de ler uma citação para vocês. É do Espírito de Profecia. As drogas nunca curam a doença. Elas apenas mudam a sua forma e localização.
Quando drogas são inseridas no organismo, por um tempo pode parecer benéficas. Pode ocorrer uma mudança, mas a doença não é curada. Ela se manifestará de uma outra maneira. A doença para a qual a droga foi ministrada pode desaparecer, mas reaparecerá de uma nova maneira, como doença na pele, úlceras, problema nas juntas e às vezes de uma maneira fatal. A natureza continua a lutar e o paciente sofre com diversos problemas até ver uma repentina parada dos esforços e a morte acontece. Muitas vezes, Martin. Bem, todas as vezes. Quando vamos ler a bula do remédio, daquele remedinho que você acabou de comprar na farmácia, a lista de efeitos colaterais é tão longa e assustadora que você para de ler, porque se você ler tudo, você não vai engolir aquilo. Isso já aconteceu comigo frequentemente. Digo, um bom número de vezes. Então, quando se começa a entender esses princípios, passa-se a evitar isso e começa-se a tratar a causa da doença. É necessário tratar daquilo que está fazendo com que a doença se manifeste. Essa opção é muito melhor. Às vezes, como eu disse, pode acontecer que a natureza da doença exija um outro tipo de intervenção. Eu não sou contra isso, mas a primeira opção é se esforçar, é fazer o que estiver ao seu alcance para dar ao seu corpo o ambiente mais saudável possível. E o melhor remédio é a boa comida. Correto. Esse é o melhor remédio. E é importante, nós numa futura conversa iremos falar sobre isso. Porque existe uma guerra grande sendo travada em torno do que é uma boa alimentação. Precisamos falar disso também. Para deixar claro, então, não somos contra a ciência, mas somos contra a falsa ciência. Correto. Tive sérios problemas com as falsas filosofias da ciência. Eu tive sérios problemas com o nós da ciência. Que Deus nos dê sabedoria. Esse programa foi basicamente uma introdução sobre o assunto da saúde. Sempre acaba sendo assim, não é? É sempre uma introdução. A gente tem que parar com isso. Mas é um fato. Quando entendemos a questão, então poderemos fazer escolhas corretas. Com certeza. Talvez o posicionamento que adotamos não parecerá mais tão ridículo assim. Espero que sim. Vamos orar? Querido Pai, obrigado por ter nos respondido através de um livro de onde viemos e também por ter nos revelado para onde estamos indo. Tu nos deixaste um mapa de como chegar lá. Mas a nossa natureza é teimosa. Nossa tendência é andar pelos nossos próprios caminhos. E às vezes é necessário dor, sofrimento para nos fazer abrir os olhos. O mesmo que acontece na escala individual está acontecendo numa escala mundial. Toda a humanidade deverá decidir entre a veracidade de dois sistemas religiosos que vestem roupas brancas. Ajuda-nos a fazer boas escolhas em nome de Jesus. Amém.